Olá! Chegamos agora na última aula sobre análise de algoritmo. Aqui vai ser importante a gente classificar as operações básicas e os algoritmos clássicos de acordo com as 7 funções que nós vimos na aula anterior. Então, com complexidade constante estão as operações aritméticas básicas, soma, subtração, multiplicação, expressões booleanas, desvios condicionais, atribuição de variáveis, calcular o máximo e o mínimo em um vetor ordenado, operações em pilha e fila. Com a ressalva que aqui pilha num contexto geral. Então, isso inclui a sua pilha de execução do programa. Então, chamadas a uma função, não a execução da função em si, mas a chamada da função, quando você chama uma função, ela deve entrar na sua pilha de execução. E isso demora um tempo constante. Algoritmos com um tempo logarítmico. Busca binária, que é um algoritmo clássico em uma lista ordenada. Inserção e remoção em uma estrutura de heap. Busca ou travessia em profundidade em árvores binárias balanceadas, em termos de memória, porque é preciso manter todo um ramo da árvore em memória para saber o que ainda necessita ser pesquisado durante a travessia. A função da altura é log de n, de acordo com o número de nós, sempre é de uma árvore binária balanceada. Algoritmos com complexidade linear. Então, a iteração, toda vez que você precisar iterar na sua entrada de dados, isso vai ter uma complexidade linear. Calcular o máximo ou o mínimo, ou fazer busca em uma lista que não esteja ordenada. Travessia em uma árvore também, tempo linear, porque você precisa fazer a travessia em todos os nós. Isso aqui seria até um caso particular de iteração. Você pode construir um algoritmo que seja iterativo para fazer a travessia em nós de uma árvore. Sublinear, aqui estão os clássicos algoritmos complexos de ordenação, como merge, quick e o heap sort. A consequência de saber que os melhores algoritmos de ordenação possuem complexidade sublinear é que a sua função de ordenação da sua própria biblioteca, da sua linguagem, ela vai ser sublinear. Aqui eu faço uma ressalva interessante, que se você estiver resolvendo um problema, em que você tenha que fazer algum cálculo em cima de uma entrada de dados, e vamos supor que você chegue em um algoritmo que tenha complexidade cúbica, no vetor desordenado. Se você perceber que você consegue escrever um algoritmo, por exemplo, com complexidade quadrática, se o vetor estiver ordenado, compensa então você, como primeira linha da sua função, fazer a ordenação. Porque, relembrando do que eu mencionei sobre análise de algoritmos, se você tem duas parcelas de complexidade do seu algoritmo, uma que seja sublinear e a outra que seja quadrática, a função assintótica que vai comandar o comportamento geral para análise com outros algoritmos vai ser essa quadrática, porque o crescimento dela é maior que a sublinear. Então, é melhor você fazer essa operação inicial com uma parte sublinear de ordenação para conseguir um comportamento geral quadrático da sua função do que ter uma função cúbica ou até exponencial. Como função de complexidade quadrática, os algoritmos de ordenação simples, como selection, insertion e bubble sort, travessia em uma matriz quadrática, porque você vai acabar tendo que passar por todos os nós, e se um lado dela é n e ela é quadrada, você vai ter um valor de n ao quadrado de nós. Então, por isso que seria um quadrático aí. E a iteração dentro de outra iteração. Se você perceber, em geral, para você fazer a travessia em uma matriz quadrada e os algoritmos de ordenação simples, eles utilizam muito isso. Tem que colocar uma iteração em cima de uma lista e dentro dessa iteração colocar uma outra iteração dentro da própria lista. E por conta disso, você acaba tendo um comportamento quadrático. É bom deixar isso na sua mala de ferramenta para, se for necessário, se você ver que você está utilizando uma iteração dentro de outra em algum algoritmo, você já saber que aquela porção do seu algoritmo tem complexidade quadrática. Função com
Complexidade cúbica, a multiplicação inocente de matriz, aquela que a gente costuma aprender aí no ensino fundamental. E por último, a pior complexidade que nós vimos na aula anterior, a exponencial. Nós temos como exemplo o algoritmo de Fibonacci recursivo inocente. Se você fizer o algoritmo de maneira inocente, ele vai ser exponencial. E também a resolução do problema de torre de Renoy, que a gente vai inclusive resolver isso durante as próximas sessões. Então, é isso que eu tinha para falar sobre um resumo muito básico e bem por cima de análise de algoritmos. Eu já coloquei o link para um livro interessante caso você queira estudar com mais profundidade esse assunto, mas, no geral, mesmo estudando, o que você vai precisar ficar em mente vai ser aquelas 7 funções primordiais que nós vimos, a sua classificação de acordo com a sua complexidade, que eu coloquei já em ordem crescente nos slides para facilitar a sua memorização, e você precisa saber como se classificam as operações básicas e os algoritmos clássicos, como o de ordenação e busca binária, de acordo com essas funções. Muito obrigado por assistir essa aula. Vamos para as sessões de exercício.